Desejamos boas-vindas a você que está ouvindo Conexão Trabalho, um podcast sobre as relações de trabalho. Para debater a diversidade de questões que permeiam esse tema amplo, a gente vai contar com a contribuição de pesquisadores, trabalhadores e atores políticos engajados no assunto. Esse podcast é uma iniciativa do projeto Conexão, Pesquisa e Extensão em Trabalho, inicialmente chamado de Conexão, Observatório do Trabalho por Plataformas Digitais no Brasil. Desde o início, o objetivo do nosso projeto é integrar a dimensão da extensão universitária ao debate sobre a plataformização do trabalho. Nós atuamos em conjunto a organizações de trabalhadores, de acordo com suas respectivas demandas, promovemos debates internos e externos sobre as plataformas de trabalho e, a partir do primeiro semestre de 2025, a gente pretende expandir a nossa área de atuação para englobar a esfera do trabalho de uma forma mais abrangente. A nossa intenção é fomentar os debates em torno da questão do trabalho na universidade, mas, principalmente, levá-los a outros aspectos, outros espaços acessíveis à comunidade. Esse podcast faz parte dessa tarefa. Eu sou a Giovana, integrante do projeto de extensão, e eu vou apresentar o episódio de hoje junto com a Maria Júlia, que também faz parte do nosso grupo. Bom, nesse primeiro episódio, a gente vai abordar o tema da organização coletiva no âmbito do trabalho mediado por plataformas digitais. E, para isso, a gente convidou o Rodrigo Lopes, entregador e presidente do Sindicato dos Trabalhadores, Empregados e Autônomos de Moto e Bicicleta por Aplicativo no estado de Pernambuco, o CEAMBAP. Ele também é filiado à Central Única dos Trabalhadores, a CUT, e membro da Associação de Motofretistas por Aplicativos do Pernambuco, e também membro da Aliança Nacional dos Entregadores, organização parceira aqui do nosso projeto. Bem-vindo, Rodrigo. A gente agradece a sua participação, apesar aí das dificuldades da distância. O nosso segundo convidado é o Eduardo Rezende Pereira, doutorando em Ciência Política na Unicamp, também integrante do Projeto Conexão. Eduardo pesquisa sindicalismo desde o mestrado e atualmente está se ocupando em investigar a organização coletiva dos trabalhadores em plataformas digitais. Seja bem-vindo também, Edu, e obrigada pela disposição e pela adequação ao fuso horário. Bom, o debate sobre a organização coletiva de trabalhadores é de muita relevância nas ciências sociais e ocupa um lugar de destaque na contemporaneidade devido às transformações observadas na organização, gestão, processos e condições de trabalho, tendo em vista a introdução das tecnologias digitais, mais especificamente as plataformas digitais nas relações de produção. Então, a nossa primeira pergunta aqui hoje é para o Edu. Edu, a partir da sua pesquisa e do ponto de vista da análise da organização coletiva dos trabalhadores, como que você entende que o trabalho subordinado às plataformas digitais aprofunda a precarização? Eu agradeço o convite para participar aqui do podcast. E fico muito honrado de poder participar desse primeiro episódio. Realmente uma alegria muito grande ver a dimensão que o projeto tem tomado. Com relação a essa pergunta, eu acho que, antes de tudo, a gente tem que fazer uma caracterização mais geral do mercado de trabalho brasileiro. O mercado de trabalho brasileiro, ele convive historicamente com a precarização social do trabalho por conta de uma série de características, né? Como a heterogeneidade, a pobreza, a diferença, né, entre todas as regiões e como que elas se relacionam com o mercado de trabalho formal e informal, a própria informalidade, que hoje, né, apesar do governo, inclusive, comemorar que há uma redução desse índice, né, e aumento da formalidade, ainda é um número muito alto, e, sobretudo, né, mesmo entre os trabalhadores formalizados, a convivência com aspectos de trabalho precário. Então, há um conjunto de relações aí que são históricas e estruturais no nosso mercado de trabalho, que quando chega a uberização, né, o trabalho plataformizado, ou o trabalho por aplicativos, trabalho por plataforma, como a gente pode chamar, né, como a bibliografia também tem chamado, a partir de 2014 e depois avançando, né, 2016, 2017 e com a pandemia ainda mais, né, a partir de 2020, 2021, a gente vê esse número de trabalhadores convivendo, né, um conjunto de outras características que aprofundam a precarização do mercado de trabalho brasileiro de modo geral. Esses trabalhadores, eles convivem, né, com alta carga horária, né, trabalham por horas ao longo de um mesmo dia, muitas vezes trabalham todos os dias da semana, arcam, né, com grande parte dos custos, se não todos os custos desse trabalho, convivem com riscos, com uma série de imprevisibilidades,
são monitorados, né, pelas plataformas digitais, a partir dos algoritmos. Enfim, é um conjunto de situações, né, que são muito características do trabalho plataformizado, que colocam esses trabalhadores não apenas na informalidade, né, por conta da ausência de uma regulamentação social e trabalhista, mas também na precariedade. E aí, então, é importante considerar que esses trabalhadores que convivem com o trabalho plataformizado estão fora da legislação social e trabalhista e também da legislação sindical por conta das características da nossa estrutura sindical. E acho que esse dado é um dado importante para a gente também pensar com relação a quem são os atores coletivos que acabam se mobilizando, né, e contribuindo na luta por direitos dessas categorias, que hoje, é claro, né, não é apenas entregador e motorista por aplicativo, né, que compõem trabalho por plataformas, mas um conjunto de outras ocupações que também convivem com esse tipo de trabalho. Obrigada, Edu. Agora, para você, Rodrigo, você pode falar para a gente, se você puder contar mais sobre como e por que você começou a participar de organizações coletivas dos trabalhadores por plataforma? Tudo bom. Boa tarde, gente. Tudo bom a todos e a todas que estão aí marcando. Fico muito honrado em estar sempre participando de um podcast, seminários, congressos, quando o tema sempre prioritário é o trabalho digno, que é a precarização do trabalho. Eu nunca tive outro emprego em minha vida a não ser motociclista. Eu fui gari, mas eu fui gari naqueles empregos temporários aqui na cidade de Olinda, que é na região metropolitana já de Pernambuco, que é vizinha de Recife. Fui gari durante 11 meses, e foi ali onde eu consegui pagar minha habilitação e dar entrada numa moto. Foi o meu primeiro emprego com 18 anos de idade. De lá para cá, eu não tive mais outro emprego a não ser trabalhador, transportando entrega ou passageiro. Trabalhei 10 anos de carteira assinada, de 2011 até 2020, foi quando eu fui demitido, né, por conta da pandemia, por conta da minha luta, porque eu também brigava contra algumas empresas terceirizadas que trabalham irregularmente, coligado com os sindicatos pelegos que tem aqui. E a partir disso eles me demitiram porque eu era uma ameaça para poder bater chapa com o Sindimoto que tem aqui dentro do estado de Pernambuco, e eu iria realmente bater chapa com eles. Eles foram lá e me demitiram. Enfim, o critério do estatuto deles é estar trabalhando de carteira assinada, e eu não estava trabalhando. E a partir disso, eu me desdobrei cada vez mais para defender o trabalhador por aplicativo. Porque, se vocês perceberam, eu venho de duas gerações, né? Eu venho de 2011, quando toda essa categoria era motociclista, motoqueiro, mensageiro, não tinha palavra, não tinha nome para esse trabalhador. 2013, Dilma Rousseff faz a lei do motofretista, e aí eu me tornei um motofretista. 2014 até 2021, viramos entregadores e Uber. Então eu venho dessas três gerações, então eu sei muito bem a diferença entre um trabalho, entre uma visibilidade, entre outro. Então, hoje, nós temos um papel fundamental, porque nós fomos o primeiro sindicato do Brasil a ser constituído, que é o CEAMBAP. A gente criou no período do bolsonarismo, é uma categoria extremamente bolsonarista, por conta das motocicletas, dos discursos de empreendedor, microempresário. E aí a gente resolveu se unir com a galera e fundar o sindicato. No período do bolsonarismo, viu? A ousadia de você criar um movimento sindical na gestão de um governo que era contra o movimento sindical. Então, a partir daí, a gente aqui em Pernambuco começou a entender melhor, começou a se filiar à CUT, a fazer o curso de formação da CUT, o movimento sindical, começou a se filiar e fomos crescendo. Então, eu trouxe para vocês aqui um relato bem rápido, mas bem abrangente de tudo que houve. Rodrigo, você menciona, né, a sua experiência antes das plataformas, inclusive com empresas terceirizadas, né, que são empresas que contribuem para o processo de precarização do trabalho, são um outro elemento desse processo de precarização. E tendo em vista, né, essa questão que você citou e outras também que atravessaram aí a sua fala, por que você acha que é importante que os trabalhadores, e nesse caso aqui mais especificamente, os trabalhadores subordinados às plataformas, que eles se organizem coletivamente? Por que isso é importante?
por conta da nossa própria Constituição, né? Está lá no artigo 8º. Só se criar outro meio dele se organizar, porque as empresas por aplicativo não vai fazer o acordo com de um por um. Por exemplo, só o iFood aqui na minha cidade, no Recife, são 17 mil trabalhadores, só no iFood. Só dentro de Recife, que utiliza essa plataforma. Então precisa ter uma coletividade, uma união, que todo mundo entre no consenso, que levante pautas, que mostre como se organizar, até porque o salário mínimo não foi uma briga de ontem, né? Uma briga de muitos anos atrás, que chegou na nossa Constituição de 88. Então está lá no artigo 8º, né? E está no artigo 8º também que ele fala que o sindicato é a única ferramenta com capacidade de negociar. O Estado que não tem sindicato, uma federação, uma central, pode se intervir, mas o sindicato é a única ferramenta que tem o poder de negociação, de brigar pelos direitos, de conquistar pelos direitos. Então, essa ferramenta ela precisa ser bem mais esclarecida, porque eu vou dizer para vocês que o sindicalismo em si, ele teve uma grande oportunidade durante os governos de esquerda aqui no Brasil, né, desde 2012 até 2014, se eu não me engano, ou foi 2016, o impeachment de Dilma, que eu não me lembro, teve a grande oportunidade de capacitar a classe trabalhadora, de formar a classe trabalhadora, criando várias políticas sociais para isso, criando várias ferramentas. E eles não fizeram isso. E por isso que a classe trabalhadora é contra o movimento sindicato. Por que será? Por que a classe trabalhadora é contra isso? Porque não tem uma formação. A nossa categoria, a gente precisou formar essa classe. Principalmente esses jovens que de 2016 para cá, eles foram alimentados com a desinformação contra o movimento sindical. Porque nenhum trabalhador, individualmente, não vai conseguir enfrentar nem a Uber, nem o iFood, nem a iDrive, nem 99, nenhuma plataforma. Individualmente, ele não consegue. Não consegue. Tanto que, dia 9 de dezembro agora, vai ter uma audiência pública no STF sobre o vínculo de emprego. Uma audiência que está puxando isso aí é Flávio Dino, Fachin, porque Alexandre de Moraes e outros já negaram isso, o vínculo. Que se a gente se aprofundar bem ao tema, a gente vai ver que existe um vínculo de emprego. Para isso tem que ter pessoas que tenham paciência de querer aprender e entender. Se a pessoa não tem capacidade de querer aprender e entender, não adianta estar falando aqui, me desgastando e mostrando para ela que é um vínculo. Né? Então, tipo assim, eu acho que o Edu está aí, ele é pesquisador, ele vai entender o que eu estou falando. Mas o que eu quero dizer com isso? Que, para a categoria hoje, qualquer classe trabalhadora, minha amiga, qualquer classe trabalhadora, é o movimento sindical, é o sindicato que tem capacidade, força de negociar, não somente no Brasil, mas no mundo todo. Bom, o próprio Rodrigo deu a deixa, né? Vamos perguntar para o Edu, então, desse ponto de vista, assim, da pesquisa científica, da produção científica sobre o tema e da sua própria experiência como pesquisador, Edu, quais que você diria, assim, que são as principais características da organização coletiva, ou melhor, no plural, né, das organizações coletivas dos trabalhadores subordinados aí às plataformas digitais. Mais especificamente que a gente está falando dos setores de transporte, de entrega. Então, como que você vê essas formas de organização, assim? O Rodrigo trouxe um ponto interessante, assim, né, para pensar justamente, né, o papel da negociação coletiva cabe aos sindicatos, né? Se espera que aqueles trabalhadores que têm acesso a direitos, né, estão abarcados pela legislação social e trabalhista, precisam ter um ator que media, né, junto às empresas, junto ao Estado, os interesses coletivos dos trabalhadores.
Mas hoje, e mesmo, né, se tivermos um dia a regulamentação e torcemos para que ela venha, né, mas mais do que ela venha, né, que ela seja favorável aos trabalhadores e não que retire direitos, como a gente viu a partir da proposta, né, para os motoristas por aplicativo. Mas, enfim, se tivermos, né, a possibilidade de uma regulamentação, caberá aos sindicatos esse papel importantíssimo, né, histórico, que cabe, né, justamente aos sindicatos de fazer a negociação coletiva, a representação dos interesses. Mas existem outros tipos de organização hoje, né, para além dos sindicatos, que também buscam representar os interesses dos trabalhadores junto às empresas e junto ao Estado, e, sobretudo, organizar as lutas, né, em torno dos direitos. É o caso, por exemplo, de algumas associações, né, que estão espalhadas pelo Brasil todo, que buscam representar esses trabalhadores. Existem cooperativas, né, algumas experiências de cooperativa que convivem com uma série de dificuldades, mas resistem, né, ao império dessas grandes empresas, né, de transporte, de aplicativo. Existem relações entre coletivos com movimentos sociais, né, por moradia, pela luta urbana. Enfim, tem um conjunto de outros tipos de organizações para além de sindicatos, né? Bom, e Edu, o que seriam os sindicatos oficiais e qual é a diferença entre eles e os sindicatos extraoficiais? Seriam os sindimotos, por exemplo, né, como o Rodrigo trouxe na fala dele, que representam trabalhadores formalizados, ou seja, que têm acesso a direitos sociais e trabalhistas, que têm um vínculo de emprego reconhecido, seja, né, com uma empresa, um escritório, uma farmácia, uma empresa qualquer, ou para uma empresa terceirizada que presta serviços a essas outras empresas, né? Então, existe esse sindicato que firma essas negociações coletivas com trabalhadores formalizados e que buscam abarcar, né, no raio de organização, no raio de representação, outros trabalhadores informais, no caso, né, os entregadores por aplicativo. Existem alguns exemplos, né, de sindimotos que têm feito esse movimento, embora ainda seja muito pequeno, perto do que poderia ser, né? E existem sindicatos extraoficiais, como é o caso, né, dessa experiência que o Rodrigo nos traz a partir da realidade dele, que são organizações que se reivindicam como sindicatos, mas não estão incluídas na estrutura sindical brasileira, né? Não contam com a carta sindical, que é o documento, né, expedido pelo Ministério do Trabalho, que outorga, né, para essas organizações o direito de representação jurídica e oficial desses trabalhadores, né? E aí, no caso, são sindicatos extraoficiais justamente porque não estão incluídos na oficialidade que o Estado confere e representam trabalhadores que não estão incluídos na proteção social e trabalhista, né? E sindical também, por consequência. Enfim, existe esse conjunto de organizações, algumas delas, né, convivem de maneira próxima, né? Existem realidades, como é o caso a partir do que o Rodrigo nos traz, é um ótimo exemplo, né? Ele vem de uma associação, ele representa trabalhadores a partir de um sindicato, mas tem uma relação que não é tão amigável com o sindimoto local. E acho que isso é uma realidade que a gente pode pensar, né? Que existem mesmo essas relações de maior proximidade, maior distanciamento, a partir de questões locais, a partir de como que a organização política dos trabalhadores localmente também vai se estabelecendo. Mas hoje, um dado interessante é que é isso, existem sindimotos que buscam representar entregadores, mas existem sindicatos extraoficiais organizados pelos trabalhadores, auto-organizados, né, que buscam representar seus próprios interesses em associações que eles reivindicam como sindicatos, e existem os sindicatos extraoficiais de motoristas por aplicativos, por exemplo, que também se auto-organizam, constituem associações que dão o nome político de sindicato, por entender que ele se difere de outros tipos de organizações, inclusive com essa expectativa de que serão essas as organizações que, a partir de uma regulamentação, poderia representá-los numa mesa de negociação. E aí uma série de desafios vai se colocando, né? A pergunta da Maju foi nessa direção, que vai desde as dificuldades, né, de encontrar esses trabalhadores, porque eles estão dispersos pelas cidades. Existem dificuldades que são colocadas no âmbito financeiro, porque esses sindicatos, né, têm que contar com a associação desses trabalhadores, né, com taxas de filiação, de contribuição mensal.
etc., já são categorias que têm baixos salários, que têm baixas contribuições a partir do próprio trabalho, né, de repasses financeiros. Existe essa dificuldade financeira dos sindicatos de se manterem. Política, porque existe também, né, um movimento hoje, né, de negação aos sindicatos, ao papel político que eles devem ter. E, sobretudo, moral, né, imposto pela grande mídia desde 2017, mas também pelas empresas, né, que buscam negar essas organizações coletivas como organizações que representam os interesses coletivos dos trabalhadores. E aí elas usam várias estratégias, né, desde negar, simplesmente, né, não, nós não sentamos com essas pessoas porque quem são elas? Elas não representam ninguém, sendo que a realidade não mostra isso, né, até criação mesmo de outros tipos de estratégia, como organizar coletivos pró-empresa e, a partir disso, se inserirem na categoria, né, e fazer um processo de politização à direita. Né? A gente não poderia dizer que é uma despolitização, é uma politização à direita, que é favorável ao discurso empresarial, de uma autonomia, né, que não é verdadeira, e de uma negação aos direitos sociais e trabalhistas. Aproveitando a pauta do direito de negociação dos sindicalistas, Rodrigo, você participou e participa de formas diferentes de organização coletiva de trabalhadores, né? Na associação e no sindicato. Então, eu queria que você falasse sobre quais são os desafios gerados pelas diferenças, né, de reconhecimento de legitimidade entre os sindicatos e as outras formas de organização, como as associações e a aliança, né? Pensando na constituição de demandas em comum à categoria dos trabalhadores por plataforma. Se você puder falar um pouquinho mais para a gente dessas diferenças. A MAPPE, ela foi idealizada em 2016. E ela foi constituída em 2019. Justamente porque a gente era contra, se você vê, a Associação dos Motofretistas por Aplicativo de Pernambuco. Motofretista foi o nome profissionalmente dado após a sanção da Lei 12.009, que foi uma lei do presidente Lula e que foi sancionada pelo presidente, que foi também alterada pelo presidente Dilma Rousseff. A partir daí, a gente começou a se debruçar, a entender mais, a aprender mais. Por quê? Eu não tenho uma formação política. Na época, eu não tenho uma formação política. O sindicato que eu era filiado não pensou em me capacitar. Ele pensava em se manter ali. Por isso que o movimento sindical hoje está do jeito que está. Porque a classe trabalhadora, ela não é formada, ela não é capacitada. A não ser os sindicatos de alto padrão, dos juízes e tal, dos previdenciários, dos professores, etc. Esses sindicatos, sim, se sobressaíram, porque é um público mais elitizado, é um público que por exemplo, o sindicato dos professores é um público que procura, né, saber de seus direitos, que já sabe. Eu não, eu sou um mero motoboy que aos 18 anos de idade fui gari, saí e fui ser motoboy, somente com ensino médio no meu currículo. Durante o meu processo de motoboy, que eu não aceitava a vida que eu levava, eu fui que fiz uma faculdade de administração. E não cheguei nem a concluir, porque não tinha tempo. Eu trabalhava de manhã, tarde, noite, estudava e se virava como dava. Então, é diferente? É diferente. Mas eu quero compartilhar algo com vocês. O nosso sindicato, Edu, ele tem mais filiados do que o próprio sindicato que tem carta sindical aqui. A Aliança Nacional, que só tem um ano e meio, eu acho, que a gente fundou por conta do GT, da mesa tripartite, porque precisava ter uma organização, tem mais filiados do que todos os sindicatos do Brasil. Acredita nisso? Como é que pode um negócio desse? É incrível isso. Aí diz, mas não representa. Não representa, não. É os trabalhadores que escolhem quem eles querem que eles representem. Agora, lógico, que para isso eu tenho que ter uma ferramenta chamada carta sindical para poder negociar. E isso já foi discutido. Que através de uma PL,
que é a PLP 12/24, que é a PL da desgraça da classe trabalhadora. Essa é a PL. Mesmo sendo um cara de esquerda, mesmo sendo um cara cultista, a merda do governo foi fazer essa PL, porque, pensa bem, gente, pensa bem, a PL, ela dá autonomia para a empresa explorar, pô. Como é que pode? Eu vou dar uma lei que possa, não, agora você pode explorar legalmente. Como assim, Rodrigo, explorar? Gente, autonomia é quando você determina o valor do seu serviço. É quando você é dono da sua própria ferramenta e você valoriza a sua mão de obra. Então, se você me contratar para eu pintar o seu apartamento, eu vou dizer o meu valor. Aí você escolhe se paga ou se não paga. Agora, se você for escolher um pintor mais barato, o serviço vai ser um serviço bosta. Agora, se você valorizar o meu serviço que eu estou dando, eu garanto que o meu serviço vai ser de qualidade. Entende? Do mesmo jeito, eu trabalho por aplicativo. Já imaginou, gente, se num hotel desses, onde vocês moram aí, a recepcionista do hotel só ganha por quarto ocupado, não pelo tempo dela disponível na recepção? Pensa bem, já imaginou se o cara que está assando aquela carne na McDonald's, ele só ganha por hambúrguer vendido, não por hambúrguer frito? É o que acontece hoje. A gente fica disponível para a plataforma digital, com a nossa internet, com o nosso carro, com nossa habilitação, alimentação, vestuário, tempo, mentalmente, tudo isso disponível para somente receber a hora que ele quer dar. E ele que determina a porcentagem do desconto, ele que determina o valor da entrega e ele que me pune, porque nem direito de defesa eu tenho. Então, se o Edu disser que eu fui um cara xenofóbico com ele, a plataforma vai acreditar e pronto, e me pune. Cadê o direito de defesa que não tem? Então, esses foram as formas que a gente conseguiu mostrar para a categoria que, se vocês observarem em pesquisa de campo hoje em dia, as pesquisas de 2 anos atrás, a de hoje, você vai entender que a categoria hoje pede uma regulamentação. A categoria de 2 anos atrás, ou antes da pandemia, não queria regulamentação. A de hoje, após o governo Lula fazer o gesto de regulamentar a classe, hoje ela entende que precisa de uma regulamentação. Porque nós da Aliança, nós não aceitamos acordo, porque nós representamos a parte dos entregadores, trabalhadores sobre 2 rodas. O acordo que teve foi sobre os trabalhadores de 4 rodas, que era outro grupo, outra mesa de partido. Porque isso aí se separou com o preconceito da gente. Vê só. Os próprios motoristas que estavam na mesa tripartite teve preconceito com a gente. Eles disseram que o trabalho deles é diferente do nosso. Caramba, o cara serve a mesma plataforma, ganha do mesmo jeito. A diferença é 2 rodas a mais, 2 rodas a menos. E é explorado do mesmo jeito. Se vocês observarem os carros que eram de 2014, Corolla, Honda Civic, carro da Porsche, não é os mesmos carros de hoje. Os carros de hoje, você escolhe o BX, Comfort, Black e não sei o que mais lá, e não sei o que mais lá. Vocês pegam o mais barato, os carros mais ralé do ralé. Sujo, cheio de areia, sucateado, pneu careca, sem segurança quebrado, sem buzina, sem nada, sem farol, sem nada. Agora, se vocês quiserem um serviço melhor, é o Black. E o povo consome até o Black, que é o mais caro do mais caro, que é Creta, Toyota Cross, Corolla, Honda Civic. O povo paga. Porque se existe diferença no serviço, é porque existe consumo ou não. Existe consumo, então tem que consumir o Black. Mas os carrinhos lá não servem. Então, olha a diferença do que era atrás e do que é hoje. Quem está sofrendo na ponta é que estão esses, os mais ralé. E esses motoristas tiveram preconceito com a gente. Eu falo isso com toda a segurança do mundo. Disseram que não era para os entregadores estar na mesa com ele. Era para separar. Beleza. Então separou. E quem aceitou o acordo?
Foram eles, não foram nós. Nós não fechamos acordo. O ministro Marinho deu até uma matéria essa semana falando que os entregadores por aplicativo sobre duas rodas não fechou acordo e quer voltar ao debate. A gente volta. O debate. Se o tempo disponível, se a hora logada estiver no projeto. Sem isso, a gente não aceita acordo. E a gente não vai levar essa culpa, porque isso pode se espelhar, pode espelhar em outras categorias. Professor, o tempo dele disponível hoje é por hora. Você sabe disso, né? Mas já imaginou se eles comecem a ganhar por quantidade de alunos em sala de aula? Já pensou isso? Já pensou se o recepcionista do hotel ou de restaurante ganha por cliente, né, a mesa, por quarto ocupado? Bom, aqui em Recife, os hotéis, no período de carnaval, mas vai encher o bolso de dinheiro. Porque o hotel aqui vai estar tudo lotado. Quanto mais hotel cria, mais hotel lotado tem. Então, é essa visão que eu trago para vocês aí. Obrigada, Rodrigo. Trouxe questões aí muito importantes, trouxe um debate que é espinhoso, né, sobre a regulamentação do trabalho em plataformas digitais, enfim, essa questão das categorias até que estão nesse nome mais amplo, né, de trabalhadores por plataformas, que na verdade inclui diversos setores, né, que têm os seus próprios históricos e, enfim, mas é um debate que é importante de ser feito e a gente, inclusive, pretende fazer em episódios futuros aqui do podcast. Então, obrigado por ter trazido aí, levantado essas questões e trazido um pouco da sua experiência. Queria retomar o diálogo com o Edu e pensar com ele, né, na verdade, saber dele, assim, a partir dessa chave de análise, assim, dessa entrada, né, que busca olhar para as formas de organização de trabalhadores em plataformas digitais, quais achados de pesquisa sobre esse tema da organização coletiva e olhando especificamente para esse trabalho plataformizado que te chamou mais atenção até agora ou tem te chamado mais atenção até agora nesse processo de pesquisa? Bem, acho que tem um conjunto de coisas, né, muito interessantes que tem se colocado nesse debate do sindicalismo e de outros tipos de organização coletiva com o trabalho por plataformas digitais. Acho que isso vai perpassando vários outros temas, né? A gente pode pensar a relação com o Estado, a relação com as empresas, a forma com que as empresas encontram para combater essas organizações, a forma com que o Estado também encontra para combater essas organizações, né, ou para não incluí-las, né, e aí a gente pode pensar um conjunto de situações, mas acho que o que mais me chama a atenção, dentre as muitas coisas que esse universo, né, de relações tem me chamado a atenção, é a multiplicidade de organizações. O Brasil está cheio de organizações de trabalhadores por aplicativos digitais e cheio de organizações de muitos tipos. De norte a sul, de leste a oeste, a gente tem associações, tem cooperativas, tem coletivos, tem sindicatos extraoficiais, tem sindicatos oficiais que buscam organizar esses trabalhadores. Hoje, né, as organizações de cúpula, né, então as centrais sindicais, tem também pautado esse debate em seu interior. No caso, né, o Rodrigo é de uma organização que é filiada à CUT, mas existe um conjunto de outras organizações que são filiadas às outras centrais que também tem, né, de alguma maneira, debatido esse tipo de trabalho e, consequentemente, as formas, né, de aproximação e de organização desses trabalhadores. Isso são coisas que têm me chamado muita atenção, né, pensar a multiplicidade de organizações, né, a relação que elas também estabelecem entre elas, a partir, seja da estrutura oficial, né, a estrutura sindical oficial, ou por outras ferramentas que elas vão constituindo, né. E a aliança, né, a Aliança Nacional dos Entregadores por Aplicativo, é um exemplo muito interessante, porque ela não é uma organização que está inserida na estrutura sindical brasileira, não tem essa pretensão, reúne dentro dela sindicatos extraoficiais, coletivos, cooperativas, um conjunto de pessoas, né, que vem de uma experiência de organização coletiva que não necessariamente se forjou dentro do sindicalismo e também estabelece relação com as organizações
sindicais, né, que estão inseridas na estrutura sindical. Um exemplo é o processo de negociação, né, como o Rodrigo trouxe, né, do GT, promovido aí pelo governo Lula, né, a partir de 2023, que a aliança tem um papel central, e acho que é central mesmo, assim, né, para pensar o destravamento do debate da regulamentação do trabalho no Brasil, né. A gente tem que lembrar que a regulamentação do trabalho não começa ali em março, quando o governo Lula diz que vai começar o processo de regulamentação, e tampouco na primeira reunião, que só vai acontecer em maio, se eu não me engano, maio, junho, né? O debate da regulamentação já estava dado em 2022, durante o processo eleitoral, ele vai perdendo força, né? O Lula, enquanto candidato, vai deixando de apontar o interesse na regulamentação, vai deixando de apontar o exemplo da Espanha, né, que é uma regulamentação à esquerda muito interessante, em comparação às outras, né, vai deixando de apontar esse interesse, e em janeiro de 2023, logo após a posse do governo, a aliança disse: se você não chamar a gente para negociar, estamos organizando uma greve nacional. E aí sim o governo chama os entregadores por aplicativo para negociar, e 2 dias depois chama o sindicalismo e as empresas para iniciar um processo de regulamentação sem a aliança, né? Então, acho que esse histórico vai mostrando para a gente, né, que quais organizações vão transitando no debate, como que elas vão se estabelecendo, né, no debate público, dentro das instituições políticas, e também como que é possível, né, nesse campo que está aberto, né, da regulamentação, ter confronto político, ter mobilização de rua, mas ter também negociação, ter também diálogo social e, enfim, né, e estabelecer também essas relações com o Estado, com o mercado e também com a sociedade, né? Afinal, as empresas, elas, embora, né, se digam, não digam que são as pessoas que estabelecem, né, a relação de trabalho, que submetem os trabalhadores às suas normas, elas fazem isso, mas tem um outro lado, né, que também são os clientes das plataformas, né, e é importante essa mediação desse debate, né, e as greves dos entregadores conseguem fazer essa relação, o debate, né, da regulamentação conseguiu chegar na sociedade de modo geral, então é isso, né, tem também esse outro lugar que as organizações coletivas também tentam alcançar, que não é só os trabalhadores, mas é a sociedade civil, que tem os clientes das plataformas, né, que são importantes de apoiar os trabalhadores, afinal, o pedido vai chegar para essas pessoas, né. Esses são achados interessantes, pensar essa multiplicidade de organizações, as relações que elas estabelecem entre si, e como que elas também se colocam no debate público, né. São pontos que têm me chamado a atenção e que, claro, né, não é particularidade do Brasil, a gente vê isso nos países centrais, a gente vê isso em outros países periféricos também. Queria agradecer muito os nossos 2 convidados em nome do Projeto Conexão, né, que é o nosso projeto de extensão. A gente agradece muito a participação de vocês, né, então do Eduardo e do Rodrigo, as contribuições que foram excelentes. A gente agradece também a audiência das pessoas que estão escutando e ou assistindo. E a gente convida também a todos, todas e todes a ficarem atentos aí aos próximos episódios, né, em que a gente pretende abordar temas variados relacionados ao trabalho, né, dentre eles o espraiamento da plataformização por outros setores da economia, que não apenas o de transporte e de entregas, a regulamentação do trabalho, que a gente já começou a conversar sobre aqui hoje nesse episódio, e outros mais que forem surgindo ao longo do caminho. Agradeço a Gi pela mediação do podcast comigo, e é isso. Obrigada. Esta é uma produção do Projeto Conexão, Pesquisa e Extensão em Trabalho. Agradecemos os integrantes do projeto pela concepção, roteiro e produção do podcast e também ao apoio da Coordenadoria de Eventos, Extensão e Difusão e da equipe de estúdios de podcast do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Até a próxima!